Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 7, acompanhar aqui a temporada 19 que está a decorrer. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a 9 torneios que já estão concluídos e também dar aqui uma novidade, que vamos começar já pela novidade primeiro, que é a inscrição para o Campeonato Nacional 2026, que vai começar no final deste mês, dia 24 de junho. É relativamente semelhante ao campeonato do ano passado. As grandes alterações é, neste caso, o Ticket to Ride, que substitui o Kingdom Builder, que teve no campeonato passado. Foi o jogo, o Kingdom Builder dos 12 foi o mais votado para ser removido por parte dos participantes e entrou em contrapartida o Ticket to Ride Europa. Também existem duas grandes alterações, não é que vai afetar agora nesta primeira fase, que é na segunda fase o veto. Alguns jogadores tinham pedido para ser 2 jogos, e neste caso estou aqui à procura, mas vai para, neste caso, os jogadores vão selecionar 2 jogos para serem votados. Caso passem à segunda fase, há 2 jogos que eles vetam automaticamente. A ideia disto é basicamente fazer com que os jogos dos playoffs não sejam muito desequilibrados, ou seja, o oponente não estar a escolher o jogo que é mais fraco do seu adversário e assim ter jogos um pouco mais equilibrados. Na edição passada implementámos o veto de um jogo, achamos que correu bem, teve boa adesão, mas pronto, vamos pôr agora 2 jogos. 2 jogos vão estar sempre votados, caso aquele jogador passe à fase seguinte. O outro foi a remoção aqui do horário noturno, porque neste momento o board game tem um erro na aplicação do horário noturno, que faz com que jogadores que estão ambos com tempo verde, o jogo chega ao limite do tempo máximo e o jogador que tem mais tempo é eliminado ou perde. Portanto, é um bocado chato se isso acontecesse. Os jogadores não têm uma real consciência de qual é o tempo se não saírem da mesa. E para não correr os riscos, acho que é preferível retirar o horário noturno, pedir que os jogadores joguem constantemente e sejam bastante ativos. Normalmente no campeonato tem-se verificado isso, para que não haja problema no futuro, mas pronto. Portanto, estas são as alterações. O link foi enviado por e-mail há pouco. Quem quiser pode-se registar. Haverá um máximo. O campeonato no máximo pode ser até 32 jogadores. Se houver rateio, há aqui uns parâmetros que definem. Portanto, um deles é a pontuação do MMA, que vamos ver os 20 melhores. Eu posso aqui mostrar aqui na classificação. Aqui, por exemplo, no apuramento do Campeonato Nacional, o Alvir, aqui é o campeão, é o atual campeão. Se ele se inscrever, automaticamente já está inscrito, ou seja, tem aqui a sua melhor pontuação foi 977.59, que foi da temporada 18. Todos os 28 jogadores que estão aqui, que se inscreverem automaticamente, já têm a sua inscrição garantida. Sempre vai até o Malapeiro. Normalmente há muitos jogadores que optam por não se inscrever, portanto é bastante normal ver jogadores com uns lugares mais abaixo inscreverem-se sem grande dificuldade e serem inscritos automaticamente, porque nem todos se inscrevem, mas pronto. Podemos dizer, até o 28, neste caso é o Malapeiro, se inscreverem, estão automaticamente inscritos para o campeonato. Depois também há aqui 4 jogadores que são wildcards, que presumimos que às vezes alguns jogadores não se inscrevam na aldeia e que até querem participar no campeonato e não propriamente nas temporadas. Portanto, há aqui 4 wildcards que nós atribuímos com base no XP acumulado mais alto no board game. Pronto.
Portanto, são os critérios, aqui são iguais ao ano passado. As inscrições vão estar até dia 16 de junho e no dia a seguir, se houver necessidade de roteio, nós divulgamos quem são os inscritos do campeonato. Pronto, isto era o que tínhamos aqui de notícias para divulgar. Vamos agora aos eventos e ver os 9 torneios que estão concluídos. Neste momento já temos 23. Vamos aqui a ordenar pela percentagem e vamos começar aqui pelo 13 Clues. Portanto, o 13 Clues nesta edição teve 10 jogos. Este é um jogo de dedução. Foi ganho pelo Chicago Degas, que fez 6 pontos. O Salom também fez 6, tal como o Paiva, 6 pontos. Portanto, os 3 primeiros, o jogo só foi jogado em 4 rondas. Os 3 primeiros todos terminaram com uma vitória e uma derrota. Aqui podemos ver que a Kika só perde com o segundo classificado na terceira ronda, de resto ganha todos os outros jogos. O Salmok perde a primeira ronda e garante o segundo lugar. E o Paiva, que estava invicto para a última ronda, perde com a Kika. Mesmo assim garante uma medalha com a medalha de bronze aqui no 13 Clues. Vamos ver aqui o histórico. Portanto, este torneio regressou a temporada passada, depois de uma ausência de temporada depois de uma ausência de temporada 13 até à 18, que teve várias temporadas sem participar. Esta edição teve menos um jogador face à edição anterior. Foi jogando em 4 rodas, como podemos ver. O Salmok é para já o dominador deste torneio. Em 9 edições tem 4 vitórias do torneio. E também é o jogador com mais idas ao torneio, com 7. E também é o jogador com mais pontos obtidos, em 29 em 41. Aqui podemos ver a Kika esteve muito perto na temporada passada de ganhar uma medalha neste torneio. Desta vez ganha uma medalha e termina em primeiro. O Salmok ganha a sua primeira medalha de prata e completa aqui os 7 medalhas possíveis do 13 Clues. E o Paiva, que tinha ficado em segundo, agora deixa um lugar. Mesmo assim, ainda garante uma ida ao pódio com um terceiro lugar. Já vamos ver aqui, por exemplo, aqui cá a Degas, e podemos conferir que é a sua primeira medalha de ouro aqui na aldeia. Ela começou a estrear-se na temporada 16, com alguns torneios, por exemplo, com 8 torneios, e por exemplo, nesta edição foi 27 torneios, 2 deles já estão concluídos, e já saiu aqui com uma medalha de ouro aqui no 13 Clues. Por isso, muitos parabéns. Então, voltar, vamos aqui ordenar pelo progresso outra vez e vamos agora ao próximo, que é o Challengers The Beach Cup, que também teve 10 jogadores e também foi jogado em 4 rondas. Aqui podemos ver que o David foi o vencedor com 8 pontos, o Darokin terminou em segundo com 6 e depois há aqui uma igualdade pontual do terceiro até ao oitavo, todos com 4 pontos, portanto aqui só 2 jogadores é que não ficaram com uma possibilidade de terminar nas medalhas. Portanto, vamos cá ver. Portanto, o David ganhou as 4 partidas do torneio. O Darokin só perde com o vencedor do torneio na terceira ronda. O resto ganha todas as outras. E depois aqui o Petrovejo foi o grande beneficiado. Ele se calhar foi mais beneficiado porque defrontou o segundo e o segundo e o primeiro. E por isso beneficiou aqui nos desempates. Ele, por acaso, o desempate foi muito... Até nem foi nos pontos, empatou com o JP Game, que também defrontou o primeiro e o segundo, mas depois foi o El que definiu a posição entre eles. Depois temos aqui também a Okran, que perde com o David e com o Petrovejo. A Yuki teve um bye, perde as primeiras 2 rondas e termina em sexto. O Okai perde 2 das rondas e o Divinal perde com o Petrovejo e o Yuki e termina em oitavo. Portanto, aqui muitos desempates. O Challengers, que este foi por acaso um dos últimos torneios no calendário, foi do último dia que ainda começou torneios, portanto, e já acabou, portanto, relativamente rápido. Teve um número igual face à temporada passada, 10 jogadores. É a sua segunda edição.
tinha chegado na edição passada. Neste momento, vencedores diferentes, devido ao jogador com mais pódios, 2, e também com mais vitórias, 7 em 8. Aqui podemos ver, o David tinha terminado em terceiro na edição passada, agora consegue ganhar a medalha de ouro. O Dorakin estreia só com o segundo lugar, e o Petrovez fez também aqui uma grande subida de um 10º, passou para um terceiro lugar e obtém aqui uma medalha de bronze no Challengers Beach Cup. Já agora ver aqui, só conferir, não, já tem aqui várias medalhas, estreou-se na temporada 14, mas já ganhou várias vezes. Por acaso, nesta edição já vai com 2 medalhas aqui obtidas na edição. Portanto, aqui foi o histórico do Beach Cup. E vamos agora ao próximo. Vamos aqui para Nova York e vamos para o Get On Board, que teve 14 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Foi ganho pelo Running Wild com 8 pontos. O Sami D terminou em segundo com 8, tal como o Digit terminou em terceiro com 8 pontos. Portanto, os 3 primeiros ficaram-se destacados em relação aos restantes competidores. O Running Wild ganhou todas as partidas, exceto da segunda contra o Chris, que terminou em quarto. O Sami estava invicto para a última ronda, perde, que iria atribuir o ouro, e neste caso ele ainda assim garante a medalha de prata. E o Dig perde com o segundo classificado na segunda ronda, ganha as restantes e garante aqui a medalha de bronze. O Get On Board até agora já vai na sua 11ª edição. Para já, vários jogadores já ganharam este torneio 2 vezes, que foi o Nonik, logo com 2 vitórias nas 4 primeiras edições. Depois teve aqui o David, ganhou também 2 edições seguidas, e agora o Running Wild é o terceiro jogador que ganhou 2 vezes este torneio. Também é o jogador com mais idas ao pódio, 6 em 11 edições, e também é o jogador com mais pontos, 41 em 55. O torneio, nas últimas edições, tem vindo a sofrer aqui uma perda de jogadores. Teve aqui teve uns máximos com 20 na temporada 16 e 15, e agora nas últimas edições tem perdido alguns jogadores, e esta edição perdeu 3 face à temporada passada. Aqui podemos ver o Running Wild, que ganhou pela segunda vez, é um totalista deste torneio, e depois do 9º lugar que obteve na temporada passada, consegue agora voltar a ganhar este torneio. O Sami D, que tinha regressado a este torneio na temporada passada com o 5º lugar, volta com uma excelente pontuação e termina em segundo. Ele, por acaso, o pior resultado foi um 6º e esteve na contenção para ir para as medalhas, portanto, muito, muito forte neste jogo. O Digit, depois de 2 edições a terminar em quarto, desta vez consegue obter a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze, no Get On Board. A seguir ao Get On Board, vamos para o Obsession, que está aqui. Teve 14 jogadores, tal como o Get On Board, foi jogar também 5 rondas. O Carlos foi o vencedor com 10 pontos, o PT Creeper Dead terminou em segundo com 8, e o Godatuga também terminou com 8 pontos, neste caso em terceiro lugar. O Carlos ganhou todas as partidas, o PT Creeper Dead só perde na 4ª ronda, com o vencedor do torneio, e ainda assim garante o segundo lugar, e o Godatuga perde com o Mingas, que termina em quarto, ganha as outras partidas e termina em terceiro lugar. Aqui vamos ver o histórico do Obsession. O Obsession é um jogo um pouco mais pesado, vai na sua 9ª edição. Esta edição, por acaso, atingiu um máximo, que era normalmente um jogo que precisava sempre de jogadores inscritos, e esta foi a edição com mais participantes de sempre, com 14 jogadores, portanto, bom sinal. O jogador com mais vitórias deste torneio é o McDoomer, com 4, e também mais idas ao pódio, com 7, e também o jogador com mais pontos, 30 em 38 possíveis. Aqui podemos ver o Caruso volta a ganhar o torneio pela segunda vez e consecutiva, tinha ganho a edição passada.
O PT Criperdade obtém a sua segunda medalha, neste caso a medalha de prata. Eu já tinha ganho como melhor resultado uma medalha de bronze na temporada 14. E o Guadatuga, também um dos totalistas deste torneio, obtém a sua segunda medalha de bronze, depois de na temporada passada ficar fora do pódio com o 7º lugar. Portanto, aqui foi o histórico. Aqui, por acaso, esta foi uma das poucas edições que o McDumar não foi às medalhas, só 2 aconteceu. E esta, por acaso, foi a única edição que não teve nos desempates para as medalhas, mas de resto tinha aqui uma sequência de sempre de pódios. Portanto, este foi o histórico do Obsession. A seguir ao Obsession, vamos para o Race for the Galaxy, que teve 13 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Nesta edição foi ganho pelo David, que termina com 10 pontos. O Magnus termina em segundo com 8, em igualdade pontual com o Japolinário, que também terminou com 8 pontos, neste caso em terceiro lugar. Aqui podemos ver, o David ganha todas as partidas. O Magnus só perde na terceira ronda com o David, o vencedor do torneio, ganha as restantes e termina em segundo. E o Japolinário perde com o segundo classificado na primeira ronda, ganha as restantes e consegue arrebatar aqui um terceiro lugar aqui neste torneio. O Race, que já tem várias edições, já vai na sua 16ª edição. O jogador mais vitorioso é o Song, com 5 vitórias, e há vários jogadores com pelo menos 10 idas ao pódio. E pelas contas que fiz aqui, é o caso do Song, que já foi 10 idas ao pódio, e o David também já fez 10 idas ao pódio. Esta edição teve um número igual face à temporada passada, mais ou menos tem estado, o número de participantes tem sido regular nas últimas edições. E o David neste momento é o jogador com mais pontos ou mais vitórias, 59 em 78 possíveis. Aqui podemos ver, o David tinha terminado a edição passada num terceiro lugar, agora volta a ganhar este torneio pela terceira vez, e é a sua terceira medalha de ouro. O Magnus, que por 2 vezes esteve muito perto de obter aqui uma medalha no Race for the Galaxy, esta edição consegue obter a sua primeira medalha, neste caso a medalha de prata, e o Japolinário consegue obter a sua primeira medalha de bronze e completa aqui os 7 medalhas possíveis do Race for the Galaxy, e neste momento já tem os 3 tipos de medalhas possíveis. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima edição. A seguir ao Race, vamos para o Saltish, que teve só 9 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Chris com 10 pontos, o David terminou com 8 em segundo, e depois temos aqui o André Gu, o Divinal e o Chris Lafay, todos com... Não, o Chris Lafay não, portanto é o Divinal, o André Gu e o André Vitor, todos com 6 pontos. Aqui, e ver o que é que aconteceu com eles, com estes 5 jogadores. Portanto, aqui vamos começar pelo Chris. Ele ganha todas as partidas do torneio. O David só perde com o vencedor do torneio na segunda ronda e consegue arrebatar o segundo lugar. E depois temos aqui 3 jogadores com 6 pontos. Portanto, o André Vitor só perde com o primeiro e o segundo e garante o terceiro lugar. O André Gu perde com o primeiro e com o terceiro, tem um bye e ganha as outras 2 partidas e termina em quarto. E o Divinal perde com o quarto e com o primeiro e garante o quinto lugar deste torneio, fora daqui das medalhas. Então vamos ver aqui. O Saltish, penso que estreou-se na edição passada, é a sua segunda edição. Até agora com vencedores diferentes. O André Vitor é o único que conseguiu ir em ambas edições ao pódio, neste caso sempre com o segundo lugar, e o Chris é o jogador com mais vitórias, 7 em 9 possíveis. Aqui podemos ver o Chris, que ficou à porta das medalhas na edição passada, agora sobe um quarto e ganha este torneio pela primeira vez. O David tinha terminado no fim da tabela com o 9º lugar, agora consegue obter uma medalha de prata neste torneio. E o André Vitor volta a repetir o seu terceiro lugar que obteve na edição passada.
Em termos de jogadores, basicamente foram os mesmos 9 que tiveram na edição passada, exceto 2, que foi o DP Fonchal e o Viriato, que não participaram. Portanto, esperar que na próxima edição haja mais inscritos. Também um jogo relativamente leve e rápido, que já terminou. Agora vamos a 2 da mesma família, que é vamos começar com o The Builders of the Antiquity. Este é no Egito, só teve 9 jogadores e teve só 4 rondas. Nesta edição o Okran foi o vencedor com 6 pontos, em igualdade pontual com o Eagle, o MFD e o Ovir. Portanto, os 4 primeiros todos terminaram com 6 pontos. Aqui podemos ver o Okran ganha todas as partidas, só perde a última, ainda assim garante a medalha de ouro. O Eagle perde com o Caruso na terceira ronda, ganha contra o Okran e garante a medalha de prata. O MFT tem um bye na primeira ronda, ganha 2 das partidas, só perde com o vencedor do torneio na terceira e garante a medalha de bronze. E o Govir perde com o Okran, ganha as outras partidas e garante o quarto lugar, ou o ingrato quarto lugar, que fica fora das medalhas. Neste torneio do Antiquity é um regresso. Na edição passada não se realizou, a última tinha sido a temporada 17. Teve 9 jogadores, mais ou menos é o que tem sido a norma nas últimas edições. Vamos ver se vai se manter na próxima edição. O Caruso é o mais vitorioso, 6, e também o jogador com mais idas ao pódio com 9, e também o jogador com mais pontos obtidos, 40,5 em 51 partidas. Mas nesta edição, como podemos ver, o Okran foi o vencedor. Ele tinha ganho a primeira edição e ao fim destas 12 edições nesta 12ª edição volta a ganhar. Ele é um dos totallistas deste torneio. O Eagle, que estava ausente deste torneio há 2 edições, ou melhor, o torneio não regressou na temporada passada, ele já não jogava desde a temporada 13, este jogo por acaso já regressou 2 vezes, que a edição anterior tinha sido a 14, regressa na temporada 17, depois volta a estar ausente e agora regressou na 19. Pronto. Mas pronto, nas últimas 2 que ocorreram ele não teve a participar e ganha aqui a sua terceira medalha de prata no The Pillars of Antiquity. O MFD ganha a sua segunda medalha de bronze e volta a ir ao pódio depois de 2 idas consecutivas aqui com segundos lugares. Como podemos ver, há aqui os 5 primeiros que terminaram esta edição têm sido os jogadores dominantes. O Okran, o Eagle, o MFT, o Govir, o Caruso praticamente têm estado sempre a ir ao pódio nestas edições. Há algumas exceções, mas por norma só há 3 exceções. Mas todos estes 5 jogadores estão sempre aqui a disputar aqui as medalhas destes torneios e normalmente até os empates que determina quem é que fica em segundo e terceiro lugar. Portanto, vamos ver se na próxima edição se vai se repetir ou vai haver novos jogadores aqui a dominar na próxima edição. A seguir ao Antiquity, vamos para o Builders da Middle Ages. Este teve menos um jogador, teve 8. O vencedor também foi o Okran, neste caso invicto com 8. O Eagle terminou em segundo com 6. E depois temos aqui uma igualdade pontual entre o João, o Govir, o MFT, o Alfarinha, portanto do terceiro ao sexto, todos com 4 pontos. Podemos ver o Okran aqui neste caso ganha todas as partidas. O Eagle só perde com o vencedor do torneio na segunda ronda. E depois temos aqui o João, que ganha as 2 primeiras, só perde com o primeiro e segundo e garante o terceiro. O Ovir perde também com o primeiro, com o segundo e com o primeiro, ganha as outras partidas também, volta a ficar no quarto lugar. E o MFT perde com o João e com o Eagle, ganha as outras 2 e termina em quinto. E o Alfarinha só perde com o MFT e o Govir, ganha as outras 2, mas não foi suficiente para ir às medalhas. Portanto, aqui é o Middle Ages, nestas 9 edições. Este
este regressa, mas comparativamente ao Antiquity já estava mais ausente, só a última edição tinha sido 13, portanto esta é a 9ª edição, agora é a 19ª que voltou a regressar. O Eagle é o mais vitorioso, nestas 9 edições ganhou 4 delas. O Okran é o jogador que mais pódios fez, 8, portanto só houve uma edição que não terminou no pódio, e também o jogador com mais pontos obtidos, 33 em 43. Portanto, o torneio teve um mínimo exigível para arrancar o torneio, que era os 8. Vamos ver se volta a regressar. Estes torneios que têm poucos jogadores estão sempre em risco, portanto precisam sempre de jogadores, se estão interessados em uma vista de olhos. Portanto, aqui podemos ver o Okran volta a repetir a vitória que tinha da última edição, que foi a 13. É a sua terceira vitória. O Eagle volta também a repetir a posição que obteve na última edição com o segundo lugar, a sua terceira medalha de prata. E o João, que se tinha estreado na temporada 8, esteve perto de ir às medalhas da temporada 9, finalmente ganha aqui a primeira medalha, neste caso a medalha de bronze no The Pillars of Middle Ages. Pronto, depois temos aqui o outro jogador que normalmente está muito a competir para ir às medalhas, o Govir, aqui neste caso ficou fora das medalhas. Pronto. Portanto, aqui podemos ver Okran, Eagle e Govir têm dominado este torneio nas últimas edições a ir aos pódios. Desta vez o João conseguiu contrapor esse domínio com o terceiro lugar. E por fim vamos para o último, vamos aqui para o Valbara, que teve também 4 rondas e teve 9 jogadores. Cris foi o vencedor com 8 pontos, seguido Sousa BD, terminou em segundo lugar com 6, e o Okran terminou em terceiro lugar com 6 pontos, também igualdade pontual com o Rick Sousa, que terminou no 6, com 6 pontos, mas no ingrato quarto lugar. Portanto, aqui podemos ver, o Cris ganhou todas as partidas, o Sousa só perde com o terceiro classificado na terceira ronda, de resto ganhou todas as partidas, e o Okran, que ia invicto para a última ronda, que iria definir o ouro, quem ganhasse, neste caso, perde, e terminou no terceiro lugar. Por acaso, um segundo lugar que foi atribuído com o segundo desempate do duelo dos oponentes. O Rick Sousa só perde com o segundo classificado na segunda ronda, ganha as outras partidas, mas não foi suficiente para terminar no pódio. Aqui podemos ver o Valbara, que vai na sua sexta edições. Até agora, o jogador com mais vitórias foi o Dazu, com 2 delas, logo nas 2 primeiras edições, e por acaso foram as edições com mais participantes. Tem vindo a decair o número de participantes, esta foi a edição com menos, com 9 só, está um bocadinho em risco, vamos ver se vai manter. O Sousa BD é o jogador com mais idas ao pódio, 4, e o Cris é o jogador com mais pontos obtidos, 20 em 27 possíveis. Aqui podemos ver o Cris, um dos totalistas deste torneio, que tinha obtido a medalha de prata na edição passada, agora obtém a sua segunda medalha, neste caso a medalha de ouro. O Sousa BD está aqui numa sequência de pódios, é o seu terceiro pódio consecutivo e a sua segunda medalha de prata. E o Okran tinha ganho este torneio na edição passada, agora desce 2 lugares e obtém a sua primeira medalha de bronze. Já agora o Rick Sousa volta pela segunda vez consecutiva a ficar aqui à porta das medalhas, portanto, um bocadinho azar neste caso. E pronto, aqui dos torneios, dos 9 torneios que tínhamos a ver, já vemos todos. Estão neste momento 23 concluídos, ainda estamos muito longe do final, mas vamos ver aqui a classificação. Portanto, neste momento é liderada pelo David com 967.40 pontos, seguida da CCC com 960.38 e em terceiro lugar o Govir com 959.30, mas estas pontuações ainda estão muito longe, até muitos torneios estão ainda à metade, portanto ainda está muito longe de serem valores definitivos. A seguir, o resto do top 10 é constituído por Okran, Spor, Carlos, Cris, Paiva, Godatuga e Samidi, a fechar o top 10 neste momento com 922.34. No medalheiro, temos ver que
A temporada 19 para já é liderada pelo David com 4 medalhas de ouro, 2 de prata e uma de bronze, 7 medalhas no total, seguido do Ocran com 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, 4 medalhas, e o Cris com 2 medalhas de ouro e 2 de bronze, a fechar aqui o top 3. Já com 47 jogadores com medalhas, vou correr aqui a lista e quem quiser pode parar ou ir ver ao link que deixamos aqui neste vídeo. E pronto, era o que tínhamos para dizer. O vídeo foi um bocadinho mais longo por causa do anúncio do Campeonato Nacional. Quem quiser, dê uma vista de olhos. Nós enviamos por e-mail a toda a base de dados aqui da aldeia. É só preencherem o registro e daqui a uns dias ficarão a saber se foram selecionados para participar aqui no campeonato, que vai começar a 24 de junho e que normalmente vai durar o mês de julho, que esta primeira fase terá concluída. Depois, em setembro, vai-se jogar os playoffs. Por isso, quem quiser e estiver interessado, é só inscrever. E pronto, boa continuação da temporada 19 e bons jogos. Tchau, até outro dia.